Olá a todos, bem-vindos ao nosso segundo vídeo da série de aplicações. Hoje eu vou falar sobre um conceito não muito técnico, ele é relativamente simples. Vocês vão entender que na verdade é alguma coisa que vocês já sabem o que é, só que é uma variação, né, de imagem, né? Então eu vou explicar o que é uma imagem direta, né? Antes de começar, eu vou falar o que é o conjunto imagem, né? Talvez eu comentei no último vídeo, então eu vou fazer uma definição do conjunto imagem. Aqui eu botei o meu tripé de uma maneira diferente, eu acho que vai estar melhor dessa vez, né? Então o conjunto imagem é um conjunto, bom, isso é óbvio, que a gente nota dessa forma, então IM de imagem de F, então através F, então F seria a nossa aplicação, né? E ele é o conjunto construído como? Então a gente pega um Y que pertence a F, ou seja, lembrem-se que na minha série E é o espaço de partida e F é o espaço de chegada normalmente, né? Isso é entre nós, não é uma verdade universal. Então, Y pertence ao espaço de chegada, né? Então, Y pertence a F. Então, existe, né? Tal que existe um X que pertence a E, então, que pertence ao espaço de partida, tal que F de X igual a Y. Ok? Esse é o conjunto imagem, né? Ele é definido dessa maneira, né? Outro ponto importante antes da gente começar sobre a imagem direta é a existência de uma correstrição. No último vídeo eu falei sobre correstrição, só que nem toda hora ela existe, né? Então, para a existência de uma correstrição, é por isso que eu expliquei o que é o conjunto imagem, a gente considera uma aplicação f de E em F, né? Tal que temos F apóstrofe que está incluso em F, né? E aí a gente quer saber da correstrição de F a F apóstrofe. Então essa anotação aqui que a gente viu no último vídeo, né? Então ela existe C somente C, tá? Então é uma condição de equivalência, né? C somente C. A imagem de F, então o conjunto de imagens através F está incluso em F apóstrofe. Ok? Isso é óbvio, né? A gente quer correstringir a imagem de F a esse conjunto, então obviamente o conjunto imagens tem que estar nesse conjunto, senão a gente correstringe algo que não existe. Ok? Vamos lá então, o que é uma imagem direta? Então vamos notar aqui, imagem direta. Vocês vão ver que a gente pode confundir, no caso confundir, considerar a imagem direta e a imagem como a mesma coisa, né? Então, nesse vídeo eu vou notar a imagem direta com a notação que a gente faz normalmente, né? E depois vocês vão ver que a gente pode confundir ela com F normal, né? Então, o que é uma imagem direta? Então, a gente considera um subconjunto de E apóstrofe, né? Então, obviamente, isso está incluso em E, né? O que seria a imagem de direta de E através F, né? Então, a gente nota dessa forma, F com tilde, né, de E apóstrofe. Isso vai ser igual ao quê? Né? Isso vai ser igual aos y que pertencem a F, tal que existe um x que pertence a E apóstrofe, F de x igual a y. Bom, até aqui vocês estão falando, ok, isso é a imagem, né, a definição do conjunto imagem que eu acabei de falar. Né? O que é isso? No caso é a mesma coisa. Né? A gente só construiu um tipo de aplicação que se chama imagem direta, que é a aplicação definida dessa forma. Então, do conjunto de parte G até o conjunto de parte GF, né, tal que E apóstrofe envia a imagem direta de E apóstrofe. Né, a gente construiu essa aplicação. No caso, qual que é a diferença? Não tem muita, né? Elas funcionam da mesma maneira. A única diferença que, por isso que eles definiram assim, é que a gente não pega todo o E. A gente só pega uma parte de E. Né? Meio que a gente pega a restrição de E a E apóstrofe. Né? Então, quando a gente fala em imagem direta, meio que a gente envia diretamente esses conjuntos sem considerar todo o conjunto, né? A gente escolhe meio a dedo o que a gente quer enviar, tá? Vocês vão ver que eu só vou ficar nesse vídeo com essa anotação, depois eu vou esquecer ela, porque ela só é muito pesada, tá? Vai ser a mesma coisa para os antecedentes no próximo vídeo, ok? Eu vou dar um exemplo concreto, porque eu percebi que eu não estou dando muitos exemplos concretos, né? Então, se a gente considera dois conjuntos, então aqui temos 1, 2, 3, e aqui temos A, B, C, D, né? E temos que 1 se envia em A, 2 se envia em D e 3 se envia em C. Né? A gente teria a imagem direta do conjunto 2, 3, que é igual ao conjunto C, D. Okay? Então funciona exatamente igual uma aplicação, somente que a gente não pega todo o conjunto, né? A gente não pega 1, 2, 3. Ok? Vamos mostrar algumas propriedades
né, dessa imagem direta. A primeira propriedade que eu vou mostrar é o crescimento da imagem direta. Tá? Lamento se crescimento não é um bom termo. O que eu quero dizer com crescimento é que se temos um espaço que está incluso em outro, a aplicação desse espaço vai estar incluso na aplicação do outro. Né? Então a gente mantém a ordem. É como se a gente pensa nas inigualdades, né? Não sei se eu estou falando certo. Por exemplo, A superior ou igual a B. A gente sabe que exponencial é crescente, então vai ficar exponencial de A que é superior a exponencial de B, por exemplo. Então, se está errado, desculpa, tradução mal feita. Mas enfim, é essa propriedade que eu vou mostrar. Então, se a gente tem dois conjuntos, tal que um é subconjunto do outro, né? Teremos que as aplicações são inclusas, ok? Então, para mostrar isso, é bem simples, né? Eu vou considerar primeiro E apóstrofe que está incluso em E, ok? Essa vai ser a minha primeira consideração. Voltando aqui que eu chutei o tripé. Então, né, temos isso. O que é a imagem direta de E apóstrofe? Né? O que significa a imagem direta? Como a gente escreveu, seria os f de x, tal que x pertence a E apóstrofe. Okay? Então é exatamente a mesma coisa, é uma aplicação, só que x pertence a E apóstrofe, não pertence a outro subconjunto, né? Outro conjunto. Né? Então se a gente considera y que pertence à imagem direta de E apóstrofe, isso implica o quê? Isso implica que existe um x, essa é a definição da imagem, então existe um x que pertence a E apóstrofe, tal que a imagem direta de x igual a y. Ok? Como E apóstrofe está incluso em E, isso também implica, né, que se x pertence a E apóstrofe e E apóstrofe está incluso em E apóstrofe duas vezes, então isso implica que existe um x que pertence a E apóstrofe, tal que f de x, a imagem direta, igual a y. Né? Então isso implica que y pertence à imagem direta de E apóstrofe duas vezes. Ok? Então, como é o princípio de, como eu mostro nas demonstrações de princípio de dupla inclusão, né, eu só estou fazendo um lado, então eu parti da primeira, né, eu quero mostrar que ele pertence à segunda, o que foi bem o caso. Então, essa daqui está inclusa em essa, e isso demonstra essa forma. No caso, não essa forma, essa propriedade. Outra propriedade que eu quero mostrar é a igualdade dessa fórmula aqui, que então a aplicação das uniões de E e I, então E e I são uma família de subconjuntos, né, já falei sobre isso, é igual à união das aplicações de E e I, ok? Então para mostrar isso, estamos falando de conjuntos, né, então como que a gente mostra uma igualdade? Com dupla inclusão, né? Então a nossa primeira inclusão que a gente vai mostrar é a inclusão disso nisso. Então a gente vai mostrar que a aplicação da união dos E e I está inclusa na união das aplicações. Ok? Para mostrar uma dupla inclusão, né, a gente pega um elemento que pertence ao primeiro e quer mostrar que ele pertence ao segundo também. Então a gente vai pegar um y que pertence à aplicação das uniões, quer dizer, da união, né? Isso significa o quê? Isso significa que existe um x que pertence à união do ZI, tal que f de x igual a y. Essa é a definição da imagem. Agora a gente vai definir, né, formalmente o que é x pertence à união. Como eu disse na última série, x pertence à união é que x pertence a E1 ou a E2 ou a E3. Ou seja, existe um J que pertence a I, então existe um índice que pertence ao conjunto, ao subconjunto I, tal que x pertence a EJ. Ou seja, então existe um I que é igual a J, tal que x pertence a I, né? Porque se ele pertence a um ou ao outro, tem algum deles que ele vai pertencer. Ok? Isso significa. Então isso implica o quê? Isso implica que existe um J que pertence a I, tal que f de x pertence a f de EJ. Essa é a definição da imagem. Ok? A gente pode compor pela imagem. Né? Ou seja, existe um J que pertence a I, tal que y pertence a f de EJ. Né? Porque se f de x igual a y, então y pertence a f de EJ também. Né? Se existe um j tal que isso aconteça, então isso implica que y pertence à união dos f de EJ. No caso, os f de EI, porque eu mudei o índice, mas dá na mesma. Ok? Então mostramos a primeira inclusão. Né? Pegamos um elemento que pertence ao primeiro e mostramos que ele pertence ao segundo. Agora, por outro lado, é a mesma coisa, só que ao contrário. Então vai ficar, a gente vai mostrar a união das aplicações, que está inclusa na aplicação das uniões. Da união, né? Não é no plural. Ok? Então, mesmo princípio, a gente vai pegar um y que pertence à união das aplicações. Isso implica o quê?
Isso implica que existe um J que pertence a I, tal que Y pertence a um f de EJ. Né? Vai ser realmente o mesmo princípio. Isso implica o quê? Que existe um J que pertence a I, tal que X pertence a EJ, tal que f de X igual a Y. Né? Por quê? Porque se y igual a f de EJ é igual a x, né? Então existe um x que pertence a EJ, tal que f de x igual a y. Okay? Isso implica o quê? Como existe um índice tal que isso aconteça, então x pertence à união dos EJ. Né? Como a gente pode compor pela aplicação, então vai ficar f de x que pertence a f da união. Né? Isso mostra, então, que y, porque f de x é igual a y, então y pertence a f da união. Ok? Não é um j aqui, é um i. Ok? Então, como a gente mostrou a dupla inclusão, eles são iguais. Ok, para minha última forma, minha última propriedade que eu vou mostrar nesse vídeo é simplesmente uma inclusão. Por quê? Porque a outra inclusão não funciona. Tá? Então isso aproveito para mostrar como é que a gente mostra que algo não funciona em matemática. Né? Muitas vezes a gente dá um contra-exemplo, que vai ser o exato o caso aqui. Vocês vão ver que o primeiro lado funciona muito bem e o outro lado não funciona. E aí a dificuldade de mostrar quando algo não funciona é distinguir entre o fato dele não funcionar mesmo, né? Ou ele não funciona porque a gente não sabe fazer. Né? Infelizmente, em matemática, temos que ser humildes, né? Então, de vez em quando, temos que aceitar que nós somos o erro, né? E talvez esse conceito funcione. Nesse caso, não, porque nesse caso tem um contra-exemplo fácil que vai mostrar que a gente só tem uma inclusão estrita aqui, então a gente não pode ter uma igualdade. Ok? Então, o primeiro lado é fácil, né? Vou mostrar ele bem rápido. Então, temos f da interseção do ZI, né? Que é igual ao conjunto f de x, tal que x pertence à interseção. Até aí não temos nenhum mistério. Né? Então, temos x que pertence à interseção dos i. Isso implica o quê? Como x pertence a E1, e a E2, e a E3, então temos que para todo i pertencente a i, temos x que pertence a i. Ok? Então, temos que para todo i pertencente a i, temos f de x que pertence a f de i. Né? Estamos compondo pela aplicação. Ok? Então temos, como para todo i isso aparece, então temos que f de x pertence à interseção de f de i. Ok? Então temos a nossa primeira inclusão, né? Então isso demonstrado facilmente. Agora, por outro lado, como é que a gente pode mostrar que só temos uma inclusão? A gente mostra que não é igual. Né? Porque se a gente mostrar que não é igual, mas a gente só tem uma inclusão, isso quer dizer que é uma inclusão estrita e não uma inclusão ou igualdade. Né? Então, para esse contra-exemplo, eu vou pegar uma aplicação de R em R, tal que associa x a x ao quadrado. Então, eu gosto bem desse exemplo, né? Estou usando desde o primeiro vídeo. Né? E eu vou pegar dois conjuntos. Então, eu vou pegar E1, que é o conjunto 0, 2, e E2, que é o conjunto 0, menos 2. Né? Bom, escrevi nessa ordem, né? Porque não é ordenado, mas vocês veem que são conjuntos bem simples. Né? Primeiro, eu vou considerar a interseção dos dois. Qual é a interseção de E1 e E2? É todos os elementos que pertencem a E1 e a E2, ou seja, 0. O elemento 0, não 0 elementos, o elemento 0. Ok? E agora eu vou pegar a imagem disso. Então, qual que é a imagem da interseção desses dois? Seria a imagem do conjunto 0, do conjunto composto pelo elemento 0, ou seja, seria 0 ao quadrado, então seria o conjunto composto do elemento 0. Ok? Agora eu vou fazer a imagem de E1. Então seria a imagem do conjunto 0, 2. Então seria cada elemento elevado ao quadrado. Então seria 0 e 4. Né? Porque 2 ao quadrado é 4. Mesma coisa para f de 2, porque menos 2 ao quadrado é 4. Então aqui temos o mesmo elemento. O mesmo elemento não, o mesmo conjunto. E agora eu vou considerar a interseção dos dois. Então eu vou fazer f de E1, interseção f de E2. E vocês veem que são os elementos que pertencem a um e ao outro, no caso os dois. Então não vai ser o mesmo conjunto. Então isso não é igual a f de E1 interseção E2. Ok? Então como que a gente mostrou que isso não é igual, mas a gente tem uma inclusão, então aqui vira uma inclusão estrita. Ok? Então isso mostra o resultado e isso finaliza o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter